A Bíblia diz que devemos sempre renovar nossa mente. Por quê? Porque isto é tão importante. Porque quando somos guiados por conceitos, ideias erradas, sabe o que acontece? Não tomamos posse daquelas bênçãos que o Pai nos entregou. Agora também o contrário. Se renovamos nossa mente conforme a palavra do Senhor, então aí sim podemos enxergar tudo aquilo que o Pai nos está entregando e viver tudo que Ele planejou em nossas vidas. Por esse motivo, nesta aula da Escola Plenitude, estaremos estudando sobre a importância de estar renovando nossas mentes. A grande maioria de nós conhece algo da palavra do Senhor. Podemos dizer, não, mas eu conheço muito pouco. Ok, ainda que seja pouco, sabe, essa palavra deve guiar tua vida. A questão é, por que não praticamos o que sabemos que provém da palavra do Senhor? A Bíblia nos vai dizer que isso é uma questão da nossa mente, de como nós tomamos decisões conforme os princípios, as ideias, os valores que estão guiando nossa vida. Por isso que a Bíblia sempre está dizendo, é necessário renovar nossa mente, é necessário renovar nossa mente e aí sim podemos olhar melhor todas as bênçãos que o Pai nos está entregando e tomar posse daquilo. Agora, se rejeitamos a palavra, sabe o que haverá? Nós tomaremos decisões conforme o que nós achamos o melhor e também o que o mundo acha de melhor. Como consequência disso, teremos uma vida triste, uma vida vazia. Olha, aqui tem um texto bíblico que eu quero compartilhar, se encontra no capítulo 30 do livro de Provérbios e nos fala de 4 tipos de pessoas que têm algo em comum. É muito importante isto. Capítulo 30, versículo 21 do livro de Provérbios diz assim: há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4 que ela não pode suportar. E aqui começa a falar dessas pessoas. Diz assim: o servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja o marido e a serva que toma o lugar de sua senhora. A pergunta é, o que têm em comum estas 4 pessoas? Que as 4 pessoas estão agora, neste momento, conforme o texto bíblico, em uma posição de privilégio. Veja, um agora é rei, o outro é rico, prosperou, a outra tem um seu marido e finalmente a última é senhora da sua casa. Perfeito. Só que existe um detalhe. Nenhuma dessas pessoas renovou sua mente. Essa é a questão. Como consequência disso, estão vivendo uma vida infeliz, uma vida muito triste. Como assim? O rei, ele é rei, só que ainda tem pensamentos, ideias de um escravo. Também, o outro é rico, é próspero, só que ainda guia sua vida conforme um tolo. Nem quer dizer dessa mulher que tem finalmente seu marido, só que ainda está amargurada. E finalmente, a última pessoa é uma senhora, só que também ainda tem atos de uma escrava, de uma serva. Percebeu? É muito importante, então, antes de receber a colheita, a bênção do Senhor, ter renovado nossa mente. É muito importante. Por isso que Deus constantemente está nos dizendo, renova tua mente. Porque assim, não somente teremos a oportunidade de receber a bênção, também de desfrutar na sua plenitude. É uma questão extremamente importante. Por isso que eu coloco assim, como uma grande verdade, conforme o que Deus está dizendo, que o problema, quando não renovamos nossa mente, é que podemos mudar de posição, podemos mudar de lugar, podemos estar em melhores situações, só que vivemos essa vida vazia, infeliz, triste. Eu vou explicar isto através de um exemplo que aconteceu comigo, para que vocês enxerguem como, quando não renovamos nossa mente, ainda vivemos uma vida infeliz. Faz muitos anos, quando eu tinha 20 anos de idade, Deus me permitiu viver uma experiência extremamente especial. Eu morei por 3 meses com os mendigos, com os moradores de rua. Ok, fiquei lá, na rua também, morava com eles. Um dia, eu comecei a conversar com um deles e eu queria saber por que ele era um morador de rua. A resposta que ele me entregou me ajudou muito a enxergar sobre as oportunidades que todo ser humano tem. Veja,
Nesse momento, na minha mente, eu tinha uma ideia, que todos os moradores de rua nasceram, por dizer assim, morador de rua. Ou seja, já de pequeno foi abandonado por seus pais e ficaram na rua. Então eu perguntei a esse homem, que já era um adulto, perguntei, você sempre foi um morador de rua? E ele falou, não. Como assim? Perguntei. Não, eu tenho minha esposa. Falou, sério? Eu tenho meus filhos e tenho neto. Sério? Eu falei assim, fiquei impressionado com a resposta. É mais, eu tinha minha profissão, meu trabalho, eu era motorista de caminhão. Olha, essa resposta foi muito forte para mim, porque eu acreditava que sempre foi um morador de rua. Eu falei, então por que você vive assim? Porque eu comecei um dia a beber, logo fiquei viciado com a bebida, minha família ficou muito triste, chorava, minha esposa. Finalmente eu decidi sair da minha casa e fui morar noutra cidade. E era assim, ele morava nesse momento em uma cidade e sua família morava em outra cidade. E olha o que eu falei nesse momento. A minha ideia era uma ideia simples. Ok, se você tem uma família, tem esposa, netos, filhos também, já adultos, por que você não volta para sua casa e pede ajuda? Porque com certeza eles te ajudarão. É muito melhor estar em uma casa que morar na rua, nem quer dizer alimentação. E sabe o que ele respondeu? Não quero voltar. Eu fiquei chocado com a resposta. Por quê? Por que você não deseja voltar para a sua família? Porque eu quero continuar vivendo com meu vício. Eu quero viver escravizado com o vício da bebida. Essa resposta me entristeceu muito. E ela me levou a entender que muitos cristãos vivem assim, com a mentalidade de mendigo. São filhos e filhas de Deus que têm todas as bênçãos do Pai. Tem o amor do nosso Senhor. Tem a sabedoria do Espírito Santo. Só que ainda tomam decisões como se fossem escravos. Como diz o texto de Provérbios que acabamos de ler. Ele é rico, só que ainda toma a decisão como um tolo. Ele é rei, só que ainda sua vida parece de um tolo. Nem quer dizer, olha, agora tem uma família, um marido, uma casa, mas vive uma vida de uma mulher amargurada. Ou, olha, agora finalmente já não é escrava, é senhora de sua casa. Sim, mas infelizmente atitudes de escrava. Veja, por isso que eu falo, é muito importante renovar nossa mente. Infelizmente, uma vida de mentalidade de mendigo, escravizada por valores, por ideias contrárias à palavra e que nos domina, nos entrega à morte, nos torna uma pessoa com muita angústia e vazio. E Deus não deseja isso na tua vida e na vida de ninguém. Por isso que o nosso Pai tem a saída, tem uma resposta maravilhosa para nos livrar dessa mentalidade de mendigo. A mentalidade de mendigo pode acontecer com qualquer ser humano, e em qualquer situação e em qualquer idade, ok? Mais uma vez, eu quero te dizer que todos nós, você e eu, somos influenciados por ideias, por conceitos, valores do mundo, e que infelizmente eles estão nos guiando para um caminho errado, para decisões erradas. Ok, só que lembre, Deus não deseja isso e por isso que nos entrega uma resposta, nos entrega a saída. E como saber disso? Lendo o capítulo 3 do livro de Efésios. Vou ler primeiramente o versículo 18. Diz assim, Paulo está clamando para esse povo cristão, mas que lembrem que eles precisam também ser renovados na sua mente. Diz assim o versículo 18. Peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e que vocês experimentem esse amor. Vejam, duas questões extremamente importantes. Primeiro, que todo filho e filha de Deus venha a compreender, saber, conhecimento, ok? Compreender esse amor profundo que Cristo Jesus nos entregou. Perfeito, é compreender. E segundo, logo experimentar.
Experimentar, não é somente saber, é experimentar. Aqui surge um detalhe muito interessante. Volto ao início, o que estava falando no início desta aula. Muitos de nós, todo domingo, cantamos lindos louvores, onde declaramos através da música, estamos declarando as grandezas de nosso Pai. Olha, como é profundo um louvor. Também, todo domingo, oramos ou concordamos quando alguém ora, dizendo que lindo, é verdade, através da oração. Também, todo domingo, no culto, ouvimos uma palavra e essa palavra nos abençoa, essa palavra nos fortalece. Ok, tudo isso acontece aos domingos no culto. Saímos dizendo, concordo com isso, é verdade. Só que na segunda começamos a tomar uma decisão errada. Contrário ao que falamos, contrário ao que cantamos, contrário ao que concordamos em oração. E quer dizer, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ou seja, o que aconteceu com cada um de nós? Quem ensinou que é só concordar? Como diz aqui o texto, é só compreender. Espera, o texto que acabamos de ler diz assim, experimentar, viver, ok? Então, volto a essa ideia. Domingo, no culto, todos nós compreendemos a palavra, seja através do cântico, da oração, através do sermão. Só que por que não vivemos, por que não queremos experimentar isso realmente? Por quê? Porque não temos renovado nossa mente. E aqui olha o que vai dizer agora o versículo 19. A consequência tremenda que haverá em nossas vidas quando experimentamos. Diz assim, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Ok, seremos preenchidos. Aí tem uma grande verdade para nossas vidas. Se vivemos uma vida vazia, uma vida de fracassos, uma vida de angústia, uma vida que nos produz tristeza, não somente a nós, também a nossa casa, a nossa família. Pode dizer, o que está acontecendo se eu vou todo domingo na igreja? É que talvez não estamos experimentando essa palavra poderosa de segunda a sábado. Por quê? Porque não acreditamos em tudo o que realmente Deus pode fazer. Porque não levamos a sério as promessas do Pai para nossas vidas. Por isso que nessas situações cotidianas, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, olhamos e falamos, não, melhor continuo acreditando no que o mundo me propõe. É a tristeza da nossa época, é a tristeza da nossa vida. Como poder mudar? Como realmente podemos sair dessa situação crítica para um momento real, verdadeiro que Deus deseja em nossa vida? Aquele momento que totalmente temos essa plenitude, essa alegria de desfrutar o amor de nosso Pai. Eu vou dar um exemplo. Eu preciso de usar óculos para enxergar. Vocês estão vendo aqui. Ok, se eu tiro meus óculos, não enxergo bem. Só que quando coloco, aí sim melhora tudo. Essa é a questão. Depois de tanto tempo de usar óculos, agora nem percebo quando tenho os óculos. Ele já nem me incomoda. Só sei quando não estou com meus óculos, quando realmente estou enxergando meio ruim. Aí falo, verdade, preciso dos meus óculos. Então, essa é a questão. Como é que nós renovamos nossa mente? Como é que podemos mudar? Depende dos óculos que usamos. Os óculos que usamos. Então, aqui vem o detalhe. O mundo, a nossa sociedade, ela nos oferece um tipo de óculos. E a partir deles, conseguimos enxergar algumas coisas. Já Deus, através da sua palavra, também nos oferece outros óculos. Através dos óculos da palavra do Senhor, enxergamos o que é verdadeiro, o que é certo. Eu vou explicar isso melhor através de um exemplo. Vejam como o mundo nos propõe alguns óculos e nos leva a enxergar totalmente errado algo. O outro dia vi o comentário de uma série que está sendo transmitida em um desses canais que são da internet. Essa série narra, vejam como é o óculos do mundo, ok?
Essa série narra a vida de um famoso traficante de drogas. Só que a série é narrada de um modo tão bonitinho que com o tempo você começa a assistir e parece que o traficante era uma pessoa boa. É mais, com o tempo você começa a torcer pelo traficante. Na verdade, ele era uma pessoa muito cruel, uma pessoa extremamente violenta. Só que o modo como o seriado colocou os óculos que nos entregaram, começa a dizer, olha, eu acho até que ele era necessário, esse traficante era necessário para a nossa sociedade, porque ele era bom, ele fazia coisas boas, ele ajudava. Como somos manipulados? Estou falando de um exemplo simples da questão do seriado, como somos manipulados para ver que um traficante que não tem nada de bom, acreditar que era necessário para a nossa sociedade, era bom. Então, a resenha que eu estava lendo sobre esse seriado falava, olha a tristeza de acreditar que algo bom pode ser ruim e que algo ruim pode ser bom. Ok? Por quê? Por que falo disto? Porque hoje em nossa vida, infelizmente, o mundo, a sociedade também nos está entregando os famosos óculos. Então, diz assim, eu anotei aqui alguns. Anotei 3. Olha os óculos. Diz assim, se você quer ter uma vida plena, maravilhosa, depende da tua profissão. Ok? É o que o mundo nos está dizendo. Então, eu sou valorizado pela minha profissão ou pela habilidade que eu tenho. Aí falam, o fulano de tal, a profissão de fulano de tal. Não estou dizendo que seja errado estudar ou ter uma profissão. O que estou querendo dizer é que o mundo está dizendo que você é importante pela sua profissão. O problema está que quando essa pessoa se aposentou e já não pode mais trabalhar naquela profissão, o que acontece? Então já não se sente valorizado. Percebeu? Olha os óculos. Outro, a sociedade também vai dizer assim, olha, você é valorizado, é importante pela quantidade de dinheiro ou bens materiais. Então as pessoas correm atrás de posses. Okay, eu quero um celular de marca, quero um carro bonito, quero essa vida de bens materiais, de riqueza, porque assim serei valorizado. Mais uma vez, e se você por alguma situação da vida já não tem mais dinheiro para comprar um novo carro ou um novo celular, então essa pessoa vive um vazio e diz, minha vida não tem valor. Enxergou? Esse é o problema dos óculos do mundo. Ou outra, minha vida só é valorizada pela minha aparência. Porque aqui eu preciso ser bonitinho, ter assim, sei lá, o nariz desse jeito, uma outra parte do corpo. Então, mais uma vez, e quando envelhecemos, o que acontece? Porque o ser humano envelhece e nossos corpos mudam. Então, já não me sinto valorizado ou valorizada. Percebeu? O que estou querendo dizer aqui? Que o inimigo, a sociedade na qual nós vivemos, o inimigo nos coloca mentiras as quais diz assim, é isso que é importante, é isso que é vida, é isso que te entrega a valorização e, sobretudo, ser pleno em uma questão que tanto desejamos. Infelizmente não é assim. Olha o que o livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 32, diz assim, Deus está falando aqui, sou contra esses falsos profetas. Lembre que o falso profeta ensinava algo, ok? Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar. Essa é a questão. Até o dia de hoje, seja através da mídia, seja através de contato com as pessoas, um amigo, um familiar, constantemente estamos recebendo informação de falsos profetas, de pessoas que falam coisas totalmente erradas, só que as ensinam de uma maneira que parece bonito. Então eu vou trocar de óculos, eu vou tirar o óculo da palavra do Senhor pelos outros óculos que o mundo me oferece. Então aí valorizo o dinheiro, valorizo a profissão, o trabalho, valorizo a minha aparência, acreditando que isso é bom. E não é. Não é. Infelizmente nos leva a continuar uma vida pecaminosa, terrível, e como falou o texto de Provérbios, essa pessoa é uma pessoa próspera, rica, só que ainda continua sendo guiado por seus princípios de um tolo.
olha, essa pessoa é um rei, só que continua sua mentalidade de escravo. Por isso que a Bíblia vai dizer, renova a tua mente, renova a tua mente. Como que renovamos nossa mente? Olhando que existem duas maneiras de enxergar nossa vida, usando a ideia dos óculos. Você coloca os óculos do mundo ou você coloca os óculos da palavra do Senhor. Como saber se realmente nossa mente foi renovada conforme o que Deus deseja? Algumas pessoas erradamente acreditam que uma mente renovada é aquela pessoa, falando de um filho ou filha de Deus, que fala como crente. Não estou dizendo que seja errado falar como crente, ok? Mas só fala como crente. Fala palavras bonitinhas. Ou às vezes até pode usar alguns textos bíblicos. Nem quer dizer da roupa também. Coloca roupa de crente. Que bom. Ok, tudo isso é importante. Falar como cristão, sim, é importante. Usar textos bíblicos, nem quer dizer a roupa também, uma roupa decente, tudo isso é bom. Só que a Bíblia vai dizer assim, olha, em João capítulo 8, versículo 32, diz assim, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ok, a verdade nos libertará. Então, aí está o detalhe que eu quero concluir com esta aula da Escola Plenitude, falando da renovação da mente. Como realmente saber se já está acontecendo essa renovação em nossa mente? Deus está dizendo assim, primeiro, veja o final deste propósito, deste objetivo. Viver uma vida livre, uma vida conforme o que Deus planejou para cada um de nós. Então, não é simplesmente renovar, é esperar essa libertação. Perfeito. Agora, essa mente renovada realmente nos ajuda a discernir, a enxergar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Essa é a diferença. Não é somente falar, não é somente uma roupa, é também viver. Porque diariamente, volto a dizer isso, no nosso cotidiano, haverão circunstâncias nas quais precisamos tomar uma decisão. Por exemplo, na empresa, no trabalho, na faculdade, em qualquer momento podemos tomar decisões. Só que aí vem o detalhe, essa decisão é conforme quem? Claro, é conforme a verdade de Deus. Então teremos decisões sábias, lindas, que nos levará a viver uma vida livre, livre de aflição, livre de angústia ou livre de novas consequências terríveis para a nossa vida. Muito bom. Aí então, como começamos? Como começamos e como continuamos? Quero te dizer que você tem um grande privilégio que Deus te entregou. Qual é esse privilégio que te leva à liberdade? O privilégio é poder ler e estudar a Bíblia aí na tua casa. Esse é o primeiro e grande privilégio. Como assim? Deus, porque Ele te ama, te entregou a sabedoria, a capacidade de estudar, ler, compreender a Bíblia. Então, o que eu preciso dar, como poderia compreender tudo o que Deus deseja na minha vida? Começa estudando, lendo quem é Jesus. Quem é Jesus? Você precisa responder isso de um modo não teórico. Jesus é o Filho de Deus. Sim, amém, é verdade. Mas lembra, experimentar o que é de importante na tua vida, saber, compreender que Jesus é o Filho de Deus. Para isso preciso ler os Evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, e também algumas profecias do Antigo Testamento que falava sobre a vinda de Jesus. Então, primeiro tema, para compreender e ter a convicção, quem é Jesus. Segundo, o que Ele fez. O que Ele fez. Por quê? Porque tinha que vir aqui na terra, porque tinha que nascer da Maria. Por quê? Porque tinha que viver e morrer na cruz e ressuscitar. Por quê? O que Ele fez? Essa resposta é fundamental para renovar nossa mente. Um poderia dizer, pastor, eu já sei disso. Isso é fácil. Perfeito. Que bom que você já sabe. Por isso que eu falo, já você está na caminhada, rumo para essa libertação completa. E aí então, já que sabe quem é Jesus, já que sabe perfeitamente o que Ele fez para você, para nós, para o mundo, então vem a terceira questão. É aqui o ponto. Quem sou eu através de Jesus? Quem é você
através de Jesus. É aí a terceira questão. Percebeu a sequência? Quem é Jesus? O que ele fez? E agora, quem é você através de Jesus? Quem é você? Para isso, preciso, então, renovar minha mente. Aí sim, porque não tem como, se eu sou filho amado ou uma filha amada, como posso viver como um tolo, como um escravo, como uma mulher amargurada, ou como uma escrava, uma serva? Como? Se isso está acontecendo é porque não renovei minha mente. Aquilo que eu falei no início sobre esse exemplo dessa pessoa que era um morador de rua. Ele já tinha uma casa, uma família, uma esposa, filhos, netos, que poderiam ajudar a abençoar e sair dessa situação tão terrível do vício. Mas ainda assim ele me respondeu, não quero, continuarei aqui nessa vida tão miserável. Eu fiquei muito chocado, muito triste com essa resposta. Mas olhando assim, posso dizer que muitos cristãos até o dia de hoje também realizam isso. E aí então vem o desafio. Um desafio que é para todos nós. Dentro do plano de Deus, dentro do que Deus está fazendo neste mundo hoje, atualmente, o que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã? Dentro do plano que Deus está fazendo neste mundo, o que você tem que fazer? Conforme aquilo que o Deus planejou para ti. Ah, não sei, pastor. Então precisamos renovar a mente. Ah, eu sei algumas coisas. Que bom, continua. Continua porque ainda haverá mais verdade que Deus te vai entregar. Ah, eu já sei tudo isso. Ok, está praticando. Porque não é somente compreender, é experimentar. Sim, já estou fazendo, estou usando tudo que eu tenho, meus talentos, minhas habilidades, meus bens materiais. Que bom! E está acontecendo uma mudança. Nem quer dizer, está sendo muito bom. Então, é aquilo que Deus está dizendo para ti e para mim. O mundo precisa de libertação. Nossas famílias, nossos amigos, nossos colegas precisam de libertação. Muitos deles estão vivendo essa vida de mendigo, uma vida miserável, guiada por hábitos extremamente errados, por ter usado o óculo errado. Então, ainda acreditam que só o dinheiro me entrega felicidade, só a aparência física me valoriza, ou só a questão de uma profissão, de um trabalho. Não. Realmente, quem preenche a tua vida e de todas as pessoas, de todos os seres humanos, é viver, praticar, experimentar a palavra do Senhor. Para isso, então, concluímos esta aula dizendo: tudo depende de cada um de nós. A verdade te libertará, mas depende de ti que ela venha a se tornar real em todas as decisões. E aí sim, as bênçãos, a colheita, e com certeza muitas pessoas serão também abençoadas através da nossa vida. Glória a Deus por tudo que o Pai já nos entregou. E pela linda oportunidade de renovar nossa mente. Então, te aguardo até a seguinte aula, que estaremos aprendendo mais verdades que precisamos experimentar pelo poder de Jesus.